Você sabia que existe uma diferença brutal entre aqueles que alcançam grandeza e aqueles que se conformam com a mediocridade eterna? Não é talento, não é sorte, não é dinheiro no banco. A diferença está numa verdade que poucos têm coragem de enfrentar: sua disposição de fazer exatamente o que outros se recusam a fazer. E hoje vou revelar o segredo que Napoleon Hill guardou às 7 chaves. Não apenas sobre conquistar, mas sobre defender seus ganhos contra os 3 inimigos invisíveis que destroem 97% das pessoas bem-sucedidas. Porque o que você não sabe sobre proteção de ganhos está literalmente sabotando cada progresso que você faz. Responda mentalmente. Você já conquistou algo importante e depois viu escorregar pelos seus dedos como areia? Já sentiu que estava no caminho certo, mas inexplicavelmente tudo começou a desmoronar? Isso não é acidente. É o resultado de não conhecer as leis de defesa que separam construtores de impérios dos perdedores crônicos. Por décadas, Napoleon Hill estudou os magnatas que nunca perderam tudo. Ford, Edison, Carnegie. Estes homens tinham um segredo que vai além de construir riqueza. Eles dominavam a arte esquecida de blindar seus ganhos contra qualquer tempestade. O que Hill descobriu nunca foi publicado em Pense e Enriqueça, porque era perigoso demais. Ele descobriu que existe um abismo entre conquistar e defender. E dominar esse abismo exige conhecer 3 verdades que vou expor hoje. Verdades que vão transformar como você protege cada centavo, cada conquista, cada progresso da sua vida. Mas antes de mergulharmos nessas verdades, preciso ser brutalmente honesto com vocês. Se você está assistindo este vídeo, é muito provável que você já tenha experimentado essa frustração. Talvez você já tenha tido um momento de sucesso. Um período em que as coisas estavam funcionando, onde você sentia que finalmente estava no caminho certo. Mas então, inexplicavelmente, as coisas começaram a desmoronar. Os resultados pararam de vir, a motivação evaporou, e você se viu de volta ao ponto de partida, se perguntando o que deu errado. Essa é a realidade cruel que a maioria dos especialistas em desenvolvimento pessoal não quer admitir. A maior parte das pessoas não falha em conquistar sucessos ocasionais. Elas falham em defendê-los. E é exatamente isso que nos diferencia daqueles que vivem na mediocridade perpétua. Napoleon Hill percebeu isso quando entrevistou Andrew Carnegie pela primeira vez. Carnegie não estava preocupado apenas em como ganhar dinheiro. Ele estava obcecado em como nunca mais perdê-lo. E foi essa obsessão que o levou a desenvolver o que Hill chamava de sistema de defesa de ganhos. Uma metodologia que poucos conhecem e ainda menos aplicam. A primeira verdade fundamental é esta: seus ganhos estão sob ataque constante. Não por forças externas, mas por forças internas que você nem percebe que existem. Hill descobriu que cada sucesso que você conquista cria automaticamente 3 inimigos invisíveis: a complacência, a dispersão e o medo reverso. Vamos começar pela mais comum delas. Pense nos seus ganhos como um castelo medieval. A complacência é como dispensar os guardas, porque o inimigo não atacou por semanas. É biológico, é humano, mas é também fatal para a manutenção dos seus progressos. A dispersão é mais sutil. Quanto mais sucessos você acumula, mais oportunidades surgem, e sua atenção se espalha em múltiplas direções, diluindo sua força como um rio que se divide em 1000 riachos. Mas o medo reverso é o mais devastador de todos. O medo reverso é o medo inconsciente de perder o que você conquistou. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você teme perder seus ganhos, mais provável é que você os perca. Por quê? Porque o medo reverso te paralisa exatamente nos momentos em que você deveria estar se expandindo, crescendo, consolidando sua posição. Henry Ford enfrentou isso quando a Ford Motor Company se tornou a líder do mercado. Em vez de celebrar, Ford ficou obcecado com a possibilidade de perder sua posição. Essa obsessão o levou a tomar decisões cada vez mais conservadoras, eventualmente permitindo que a General Motors assumisse a liderança. O medo de perder o que tinha conquistado literalmente causou a perda do que tinha conquistado. Agora, a segunda verdade fundamental que Hill descobriu é ainda mais perturbadora. A maioria das pessoas confunde manutenção com crescimento. Elas acreditam que uma vez que conquistaram algo, a tarefa é simplesmente não perder. Mas Hill percebeu que na economia da vida,
Não existem platôs. Ou você está crescendo ou está regredindo. Não há meio termo. Thomas Edison entendia isso melhor que qualquer pessoa. Quando inventou a lâmpada elétrica, não se contentou em fabricar lâmpadas. Ele imediatamente começou a trabalhar no sistema de distribuição elétrica. Quando dominou a distribuição, já estava trabalhando em aplicações industriais. Edison nunca defendeu suas conquistas através da conservação. Ele as defendia através da expansão contínua. Essa é a mentalidade que separa os construtores de impérios dos criadores de sucessos temporários. Os construtores de impérios entendem que a melhor defesa é sempre uma ofensiva estratégica. Eles não protegem o que têm. Eles continuamente expandem o que têm para tornar impossível que seja tomado. E isso nos leva à terceira verdade fundamental, a mais contra-intuitiva de todas. Seus maiores ganhos não vêm de repetir o que funcionou, mas de antecipar o que vai funcionar próximo. Hill chamava isso de inteligência adaptativa e observou que todos os grandes acumuladores de riqueza da história possuíam essa característica. Pense assim: enquanto a maioria das pessoas está jogando xadrez, os verdadeiros vencedores já estão estabelecendo as regras do próximo jogo. Andrew Carnegie não se tornou o magnata do aço simplesmente produzindo mais ferro. Ele percebeu que o futuro seria do aço antes mesmo da demanda existir e posicionou suas operações para dominar um mercado que ainda estava nascendo. Enquanto seus competidores estavam otimizando seus processos de ferro, Carnegie já estava construindo fornos de aço. Essa antecipação não é dom profético, é disciplina analítica. É a capacidade de observar tendências nascentes, mudanças sutis no comportamento do mercado, evoluções tecnológicas em estágio inicial e posicionar seus recursos não onde o valor está hoje, mas onde o valor vai estar amanhã. Mas aqui está o que você precisa entender. E isso é crucial. Conhecer essas três verdades não é suficiente. De fato, conhecimento sem aplicação é mais perigoso que ignorância, porque cria a ilusão de progresso sem produzir resultados reais. E o que vou revelar agora nunca foi compartilhado dessa forma antes. Hill não apenas identificou os padrões. Ele decodificou o sistema exato que os grandes construtores de impérios usavam para transformar essas descobertas em blindagem psicológica diária. É como possuir um mapa detalhado de um território, mas nunca sair de casa para explorá-lo. O mapa não te leva a lugar nenhum, apenas a jornada leva. Que a jornada da defesa de ganhos exige mais do que compreensão intelectual. Ela exige um sistema de implementação diária. Durante suas décadas de pesquisa, Napoleon Hill não se limitou a identificar os padrões dos grandes acumuladores de riqueza. Ele decodificou as ações específicas que eles tomavam diariamente para manter e expandir suas posições. Ele descobriu que todos eles seguiam o que ele chamava de protocolo de blindagem, um conjunto de práticas diárias que os protegiam contra os três inimigos invisíveis que mencionei anteriormente. Esse protocolo não era teórico, era prático, era acionável, era a diferença entre aqueles que construíram legados duradouros e aqueles que tiveram sucessos passageiros. Imagine que você descobriu a receita secreta da Coca-Cola, mas essa receita não é para criar o refrigerante, é para manter o império que você construiu. Durante anos, esse protocolo permaneceu enterrado nos arquivos pessoais de Hill, conhecido apenas por um círculo muito restrito de discípulos diretos. Mas antes de revelar essas estratégias específicas, preciso alertá-los sobre uma realidade desconfortável. A maioria das pessoas não está preparada para aplicar o protocolo de blindagem de Napoleon Hill, não porque seja tecnicamente difícil, na verdade, é surpreendentemente simples, mas porque requer uma mudança fundamental na forma como você pensa sobre sucesso e progresso. Veja bem, a maioria das pessoas vê sucesso como um destino. Hill via sucesso como um processo de navegação constante. A maioria das pessoas celebra conquistas. Hill celebrava sistemas sustentáveis. A maioria das pessoas se pergunta: como posso conseguir mais? Hill se perguntava: como posso garantir que nunca precise recomeçar do zero? E essa diferença na pergunta produz uma diferença radical na resposta. Porque quando você muda a pergunta, você muda automaticamente o foco das suas ações. Em vez de buscar o próximo ganho, você passa a construir a próxima fortaleza. Mas a verdadeira questão
não é se você compreende esses princípios, é se você está disposto a implementar as ações diárias específicas que Napoleon Hill usava para defender seus próprios ganhos. O que eu vou compartilhar nunca foi apresentado dessa forma antes. São estratégias que transformaram não apenas as fortunas dos magnatas industriais, mas suas mentalidades fundamentais sobre crescimento, risco e sustentabilidade. Porque no final das contas, a diferença entre aqueles que constroem impérios e aqueles que conquistam sucessos temporários não está na magnitude dos seus ganhos iniciais. Está na sofisticação dos seus sistemas de defesa. E esses sistemas começam com escolhas que você faz antes mesmo de sair da cama pela manhã. Agora, você quer saber exatamente como implementar essas lições na prática, não é? Porque uma coisa é entender os princípios, outra é transformá-los em ações concretas que protegem seus ganhos todos os dias. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas têm o conhecimento, mas não têm o sistema. E é exatamente isso que prometi revelar no início. O sistema que Napoleon Hill descobriu, mas nunca publicou. O protocolo completo que separa os construtores de legados dos criadores de sucessos temporários. Então, deixe-me compartilhar com você o framework específico que uso há anos. São 5 ações diárias que criam uma blindagem psicológica ao redor dos seus resultados. Não são teorias bonitas, são práticas testadas que funcionam no mundo real. Primeira ação: visualize seus ganhos como já conquistados. Todo manhã, antes de sair da cama, dedique 5 minutos visualizando o sucesso como uma realidade presente. Pense no seu cérebro como um sistema de segurança residencial. Quando você visualiza seus ganhos como já conquistados, você está programando os sensores para reconhecer e proteger o que já pertence a você. Não é sobre sonhar com o futuro, é sobre treinar seu cérebro para reconhecer e proteger o que já é seu. Quando você visualiza com clareza, seu subconsciente trabalha automaticamente para manter essa realidade. Edison fazia isso todos os dias. Ford fazia isso. Tesla fazia isso. Eles não visualizavam o que queriam. Visualizavam o que já possuíam em suas mentes. Segunda ação: elimine uma influência negativa por semana. Isso pode ser uma pessoa, um hábito, um pensamento recorrente ou até mesmo um programa de televisão. A energia negativa é como uma goteira no telhado. Parece pequena, mas com o tempo destrói a estrutura inteira. Proteja sua energia como se fosse sua conta bancária. Terceira ação: documente 3 vitórias todos os dias. Não importa se são pequenas ou grandes. O cérebro precisa de evidências concretas para acreditar que você é uma pessoa que ganha. Quando você escreve suas vitórias, você está programando seu subconsciente para buscar mais vitórias. É como treinar um cão de caça. Quanto mais ele encontra o que procura, melhor ele fica nisso. Aqui está o segredo que a maioria não entende. Seus ganhos não são protegidos pelo que você conquista, mas pelo que você documenta. Porque aquilo que não é registrado na mente nunca aconteceu. Quarta ação: pratique gratidão ativa por 10 minutos. Não é apenas dizer obrigado por coisas boas. É sentir fisicamente a gratidão pelo que você já tem, pelos desafios que você superou, pelas pessoas que estão na sua jornada. A gratidão não é um sentimento passivo. É uma escolha ativa que reprograma seu cérebro para ver abundância onde outros veem escassez. E aqui vem a parte mais importante. Quando você pratica gratidão pelos seus ganhos atuais, você está dizendo ao universo que sabe reconhecer valor. E o universo responde, enviando mais valor para pessoas que sabem apreciá-lo. Quinta ação: dê algo valioso para alguém todos os dias. Pode ser um conselho, um elogio sincero, um favor, uma dica profissional. A lei da reciprocidade funciona de forma automática. Quanto mais valor você entrega, mais valor retorna para você. Mas atenção, não é sobre dar esperando receber. É sobre dar porque você já tem abundância. Os grandes visionários que transformaram o mundo entenderam esse princípio. Eles não acumularam riqueza para si. Eles criaram valor para outros, e a riqueza veio como consequência natural. Henry Ford não ficou rico vendendo carros. Ficou rico resolvendo o problema de transporte das pessoas. Agora, aqui está a verdade brutal que separa os que realmente protegem seus ganhos dos que apenas fingem. Implementação. Você pode conhecer essas 5 ações,
pode concordar com elas, pode até mesmo compartilhar com outras pessoas. Mas se você não implementar, elas são apenas palavras bonitas. Por isso vou lançar um desafio para você. O desafio dos 30 dias de blindagem dos ganhos. Durante os próximos 30 dias, você vai implementar essas 5 ações diariamente. Sem exceções, sem desculpas, sem vou começar na próxima semana. Dia 1. Visualização matinal, eliminação de uma influência negativa, documentação de 3 vitórias, 10 minutos de gratidão ativa e entregar valor para uma pessoa. Dia 2, a mesma coisa. Dia 30, a mesma coisa. Porque aqui está o que vai acontecer. Nos primeiros 7 dias você vai sentir resistência. Sua mente vai inventar 1000 desculpas para parar. É normal. Você está reprogramando padrões neurais de anos. É como reformar uma casa enquanto ainda mora nela. Nos próximos 7 dias vai ficar mais fácil. Você vai começar a ver pequenos resultados. Nos últimos 16 dias, vai se tornar automático. E no final dos 30 dias, você vai ter criado uma blindagem psicológica que protege seus ganhos de qualquer tempestade externa. Mas tem uma condição. Você precisa começar hoje. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando a vida ficar mais calma. Hoje. Porque cada dia que você adia é um dia a mais que seus ganhos ficam vulneráveis. E sabe qual é a diferença entre alguém que aceita esse desafio e alguém que fica só pensando sobre ele? A mesma diferença entre Edison e os 1000 inventores que tiveram as mesmas ideias que ele, mas nunca agiram sobre elas. A diferença entre Ford e os hundreds de empresários que sonhavam com revolucionar o transporte, mas nunca construíram uma única fábrica. A diferença é a ação. Ação imediata, ação consistente. Ação que não espera pela motivação perfeita ou pelo momento ideal. Então me diga, você vai ser mais um que conhece o caminho ou vai ser alguém que realmente percorre o caminho? Você vai proteger seus ganhos com teoria ou com prática? A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. Mas lembre-se, os vencedores não nascem vencedores. Eles se tornam vencedores através de pequenas ações diárias que os perdedores não estão dispostos a fazer. E hoje, você tem a chance de escolher de que lado dessa linha você quer ficar. As 5 ações estão na sua frente. O sistema de blindagem está revelado. O momento é agora. Agora você tem nas mãos o que Napoleon Hill guardou as 7 chaves. O sistema completo de blindagem de ganhos. As 3 verdades fundamentais, que destroem 97% das pessoas bem-sucedidas. As 5 ações diárias que criam uma fortaleza psicológica ao redor dos seus resultados. Você saiu daqui com exatamente o que vinha entregar. O segredo para não apenas conquistar, mas defender e multiplicar tudo o que você constrói. Que ações você vai implementar hoje para proteger e multiplicar seus ganhos? Porque no final das contas, o sucesso não se mede pelo que você conquistou uma vez. Se mede pelo que você consegue manter e multiplicar ao longo do tempo. E se você chegou até aqui e se consumiu esse conteúdo até o final, é porque você já reconhece o valor do que acabou de receber. Você já sabe que tem potencial para muito mais do que está vivendo agora. Agora você também tem o sistema que vai proteger cada progresso que fizer. Então vá em frente, implemente, haja. Proteja seus ganhos e deixe o mundo ver do que você é realmente capaz quando decide parar de jogar na defensiva e começar a jogar para vencer.